Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Issachar. Transcrição das palavras de Issachar após haver convocado os seus filhos. Disse-lhes: Escutai, filhos, o vosso pai Issachar. Ouvi as palavras de um bem-amado de Adonai. Eu fui o quinto filho de Yaakov, dado em recompensa pelos tomates. Ruben trouxe tomates do campo, então Rachel, chegando ao encontro dele, tomou-lhes. Ruben pôs-se a chorar, e ao seu choro acudiu a minha mãe Lia. Tratava-se de tomates que exalavam um agradável perfume, cresciam na terra de Harã, num vale irrigado. E Raquel disse: Eu não os devolvo mais. Serão meus em lugar dos filhos. Adonai me humilhou, pois não pude dar filho a Yaakov. Os tomates eram 2. Lia disse a Raquel: Não foi suficiente teres tomado um marido? Queres agora apossar-se também destes? Raquel retrucou-lhe: Pelos tomates do teu filho Yaakov, nessa noite pode pertencer-te. Mas Lia respondeu-lhe: Yaakov já é meu, pois eu sou sua mulher, mulher da sua juventude. Raquel disse-lhe: Não te exaltes, não te vanglorie, ele era noivo meu antes de ser o teu. Por minha causa, ele serviu ao nosso pai durante 14 anos. Não fossem os ardis que existem sobre a terra e a astúcia dos homens, nunca mais teria visto a face de Yaakov. Tu não és sua mulher. Foi por meio de logro que foste entregue a ele, em meu lugar. Meu pai enganou-me, levou-me embora naquela noite, não permitindo que Yaakov me visse. Se eu tivesse estado presente, não lhe teria acontecido aquilo. Entretanto, em troca dos tomates, entrego-te Yaakov por uma noite. Assim, Yaakov dormiu com Lia. Ela concebeu e trouxe-me ao mundo. E por causa daquela paga, fui chamado Issachar. Apareceu então o Melahim de Adonai a Yaakov e disse: Raquel agora trará ao mundo 2 filhos. Ela desprezava o coito marital, preferindo a continência. E se minha mãe não tivesse cedido aos 2 tomates, teria gerado 8 filhos. Mas assim, deu a vida somente a 6. E Raquel a 2. Por causa dos tomates, o Adonai voltou os seus olhos para Raquel. Adonai sabia que ela só desejava deitar-se com Jacó para ter filhos, e não por prazer pecaminoso. Em outros dias ainda ela ofereceu Yaakov. Então Adonai escutou também a Raquel, por causa dos tomates. E por causa dos tomates, Adonai escutou a Raquel. Apeteceram-lhe, no entanto, não os comeu. Ofereceu-os à casa de Adonai, apresentando-os ao sacerdote do Altíssimo que havia naquele tempo. Eu cresci. Sim, meus filhos, eu cresci e agia sempre na simplicidade do coração. Eu era o agricultor de meu pai e dos meus irmãos, e no devido tempo trazia para casa os frutos do campo. Meu pai dava-me a sua bênção. Via que eu andava na simplicidade do meu trabalho. Eu nunca fui indiscreto, nem invejoso ou mal intencionado em relação ao meu próximo. A ninguém injuriava e não censurava o comportamento de quem quer que fosse. Meus olhos tudo olhavam com simplicidade. A ninguém injuriava e não censurava o comportamento de quem quer que fosse. Meus olhos tudo olhavam com simplicidade. Aos 30 anos escolhi uma mulher. O trabalho pesado enfraquecia as minhas forças. Com a mulher, eu não pensava no prazer. Eu adormecia cansado. Meu pai alegrava-se constantemente com a pureza do meu coração. Eu entregava as primícias do campo primeiro a Adonai, por intermédio do sacerdote, e depois ao meu pai. Dessa forma, Adonai permitia que a bênção crescesse ao cêntuplo nas minhas mãos. Sabia também o meu pai Yaakov que Hashem me recompensava pela minha sinceridade, pois a todo pobre e necessitado eu dava dos frutos da terra com simplicidade de coração. Escutai, portanto, meus filhos, e andai na simplicidade do coração, pois eu percebo que nela repousa todo o beneplácito de Adonai. O simples não busca o ouro e procura não sobrepor-se ao seu próximo.
Não se interessa por iguarias finas e não se compraz com roupas preciosas. Não ambiciona uma vida longa. Espera tão somente que se cumpra a vontade de Hashem. Os espíritos ou zoás do erro não têm nenhum poder sobre um homem deste feitio. Não olha para a beleza das mulheres, não se deixa afetar pela deturpação do entendimento. O seu íntimo não conhece o ciúme. A inveja não apequena a sua alma. Nem se aflige insaciavelmente com desejos. Ele anda na simplicidade da alma. E tudo vê com o coração reto. Não põe os olhos no mal, que dá origem ao erro no mundo. De ninguém deseja ver a transgressão dos mandamentos de Hashem. Por isso, meus filhos, observai a Torá. Tende todo o empenho na simplicidade, andai na inocência. E não vos preocupeis com o trabalho do vosso próximo. Amai tão somente a Adonai e ao vosso próximo. Tende compaixão pelos pobres e pelo fraco. Curvai os vossos ombros nas líderes agrícolas, debruçai-vos sobre todos os trabalhos do campo, e oferecei os seus dons a Adonai. Isso com agradecimento. Que Adonai vos abençoe com as primícias do campo, da mesma forma como abençoou todos os santos desde Abel até hoje. Nenhuma outra herança nos foi concedida a não ser a fertilidade da terra, mas dela só se podem ser extraídos os frutos mediante a fadigas. Meu pai Yaakov igualmente abençoou-me com a bênção da terra, com a bênção das primícias. Adonai a todos reservou um destino, mas dentre os filhos de Yaakov, Levi e Yehudá foram distinguidos por Hashem. A Levi outorgou o sacerdócio e a Yehudá a realeza. Obedecei-lhes, andai na simplicidade do vosso pai. A Gad foi dado eliminar as legiões de piratas que investiam contra Israel. Sabei, meus filhos, que nos tempos derradeiros os vossos descendentes abandonarão a simplicidade e apegar-se-ão à cobiça do ter. Não mais darão valor à inocência para adotarem a maldade. Desprezarão os mandamentos de Adonai e seguirão a Belial. Abandonarão a agricultura, dando ouvidos aos espíritos pervertidos. Dessa forma, chegarão a ser dispersos entre os pagãos, passando a ser escravos dos seus inimigos. Dizei isso aos vossos filhos. Ao cometerem o pecado, que voltem o quanto antes para junto de Adonai. Ele é misericordioso e os redimirá. Poderão mais uma vez voltar ao seu lar. Estou agora com 126 anos de idade e não tenho consciência de nenhum pecado mortal. Não procurei nenhuma outra mulher além da minha, não prevariquei pelos meus olhos, não bebi o vinho que corrompe e não cobicei as coisas do meu próximo. Em meu coração não houve malícia e os meus lábios não pronunciaram mentira. Ao lado de qualquer homem acabrunhado, eu também suspirava. Reparti o meu pão com o pobre. Não comi sozinho e nunca deixei de respeitar os limites. Pratiquei a piedade durante toda a minha vida e dei abrigo à verdade. Amei Adonai de todo o coração e amei cada homem como se fora o meu próprio filho. Assim, fazei vós também, meus filhos. Então fugirá todo o espírito de Belial e os malefícios dos homens não vos afetarão. Tereis o poder de dominar qualquer animal selvagem, porque está dentro de vós o Hashem que habita nos céus. Ele habita com os homens que possuem simplicidade de coração. Depois disso, ele ordenou aos seus filhos que o transportassem para Hebrom e que lá o sepultassem na caverna, junto com seus pais. Em seguida, esticou as suas pernas e faleceu em avançada idade, quinto filho sadio, em todos os seus membros, em plenas forças. Adormeceu para o sono eterno.